A vida pode ser cruel, e para Maria Flor, a crueldade se manifestou cedo, marcando seu rosto com as cicatrizes profundas da varíola. Em um tempo onde a aparência ditava o valor de uma mulher, Maria Flor estava condenada à solidão, evitada por todos, um eco silencioso nas vielas poeirentas do sertão nordestino. Ninguém a queria, ninguém a olhava de verdade, ninguém, até que os olhos cansados de um rancheiro viúvo, José, enxergaram além das marcas, alcançando a alma gentil que Maria Flor guardava. Prepare-se para uma história de dor, superação e um amor improvável que desafiou o preconceito e a desilusão. Só o impiedoso do sertão castigava a pele já marcada de Maria Flor, mas a dor do sol era nada perto da dor em seu peito. Aos 15 anos, um surto de varíola varreu seu povoado, levando entes queridos e deixando nela uma lembrança viva e cruel. As cicatrizes que desfiguravam seu rosto, Maria Flor se tornou um espectro, um lembrete vivo da doença. E por isso, a evitação era sua sombra constante. As crianças fugiam, as mães as puxavam para perto, e os homens desviavam o olhar. Ela era a noiva que ninguém desposaria, a filha que traria vergonha, a mulher que jamais seria amada. Suas mãos calejadas de tanto trabalhar na roça eram as únicas que a tocavam. À noite, enquanto as outras jovens sonhavam com festas e casamentos, Maria Flor sonhava com um rosto liso, livre da prisão de sua própria pele. Mas o que o destino reservava para ela era muito mais inesperado do que qualquer sonho. Os dias de Maria Flor eram preenchidos pelo trabalho árduo sob o sol escaldante, a companhia silenciosa dos animais e a constante lembrança de sua solidão. Em seu povoado, onde a vida girava em torno das plantações de mandioca e do gado magro, a beleza era um capital social, uma moeda de troca no mercado dos casamentos. E Maria Flor não tinha essa moeda. Suas mãos calejadas de tanto puxar água do poço e de capinar a roça eram suas únicas companheiras leais. Elas não a julgavam, não desviavam o olhar, apenas a serviam com a força bruta que a necessidade lhe impunha. Todas as manhãs, antes mesmo de o galo cantar, Maria Flor já estava de pé. O silêncio da madrugada era o único momento em que ela se sentia verdadeiramente livre dos olhares, enquanto moía o milho para o café. Ouvia os primeiros acordes do despertar do sertão, o couchar dos sapos na lagoa distante, o pio da coruja noturna se despedindo. Eram sons que, para ela, tinham mais melodia do que as risadas abafadas que ouvia quando passava perto das rodas de conversa no fim da tarde. As conversas cessavam abruptamente quando ela se aproximava, substituídas por um silêncio constrangedor que Maria Flor conhecia de cor. Os murmúrios, por sua vez, a seguiam como uma maldição, chicoteando sua alma. Coitada da Maria Flor, marcada pela varíola. Quem vai querer uma mulher assim? Ou aquela ali vai ficar para a tia? Pode escrever. As palavras, mesmo não ditas diretamente a ela, eram como pedras arremessadas contra seu coração já machucado. Ela via as crianças se esconderem atrás das saias das mães, os meninos virarem o rosto com uma careta de aversão. Cada resto de repulsa era um lembrete vívido de sua condição, uma ferida que se recusava a cicatrizar. Maria Flor observava de longe as festas na praça, iluminadas por lamparinas e embaladas pelo som arrastado de um forró. Ela via as outras moças, com seus vestidos coloridos, os cabelos trançados e os rostos lisos, dançando desinibidas, trocando olhares furtivos com os rapazes da vila. Via os namorados de mãos dadas, as promessas sussurradas sob a luz da lua. O riso solto das outras moças, vibrante e cheio de vida, era um contraste cruel com o silêncio que a cercava. Cada celebração era um lembrete amargo do que ela nunca teria. Um abraço apertado, um beijo roubado, a promessa de um futuro compartilhado. Sua mãe, Dona Josefa, uma mulher de fé inabalável e um coração do tamanho do mundo, era a única que não desviava o olhar. Com as mãos ásperas de tanto trabalhar, ela acariciava o rosto marcado da filha, os olhos marejados de uma tristeza profunda que Maria Flor reconhecia bem. As palavras de consolo da mãe eram um bálsamo, e uma ferida profunda demais para cicatrizar completamente. Deus sabe o que faz, minha filha. Sua beleza está no seu coração, dizia Dona Josefa, tentando amenizar a dor que consumia Maria Flor. Mas as palavras, por mais sinceras que fossem, não podiam apagar a realidade de sua exclusão. Maria Flor se encolhia em si mesma, sua gentileza inata escondida por trás da barreira imposta pelo preconceito. Ela sonhava em ser invisível, em se misturar à multidão,
em não ser o centro dos olhares de pena ou de repulsa. Seus únicos momentos de alívio eram quando estava sozinha no campo, sentindo o vento quente do sertão em seu rosto, ou quando conversava com as velhas lavadeiras no riacho, mulheres que por suas próprias vidas difíceis pareciam entender um pouco de sua solidão. Elas não a elogiavam, nem a criticavam, apenas a aceitavam em sua rotina de esfregar roupas e contar histórias antigas. Apesar de toda a dor, de todo o isolamento, Maria Flor possuía uma resiliência silenciosa. Em seu coração, uma pequena chama de esperança teimava em brilhar. Ela não sabia de onde vinha essa força, mas ela persistia. Talvez fosse a lembrança de sua avó, uma benzedeira que sempre dizia que todo mundo tem um destino, e o de Maria Flor será especial. Ou talvez fosse a pura teimosia de uma alma que se recusava a ser esmagada pela crueldade do mundo. Ela passava horas na beira do rio, observando as águas fluírem, imaginando que, assim como o rio, a vida também seguia seu curso, e que um dia, talvez, sua corrente a levaria para um lugar onde as marcas em seu rosto não fossem a única coisa que as pessoas vissem. Ela sonhava em ser vista por sua essência, por sua bondade, por sua capacidade de amar, algo que parecia inatingível em sua realidade presente. Mas nem mesmo a mais profunda solidão poderia sufocar a chama de esperança que teimava em brilhar em seu coração. Maria Flor sabia, de alguma forma, que sua história não terminaria ali, na sombra da solidão. O sol do meio-dia castigava a terra seca do sertão, levantando nuvens de poeira a cada rajada de vento. Maria Flor, com um saco de estopa sobre os ombros, caminhava lentamente pela estrada de chão batido, procurando gravetos secos para o fogão. Seu olhar perscrutava o chão rachado, acostumado à escassez, aos poucos ramos caídos que o mato ralo teimava em oferecer. Cada graveto encontrado era uma pequena vitória, uma garantia de que haveria fogo para cozinhar o feijão do jantar. De repente, o som de rodas pesadas e o resfolegar de um boi em esforço quebrou o silêncio monótono da paisagem. À sua frente, a uns bons 100 metros, um carro de boi estava atolado, não em lama, pois a seca impiedosa havia secado até mesmo os córregos, mas em uma vala traiçoeira, uma depressão profunda no leito da estrada, escondida pela poeira. O único boi que puxava a carga, um animal magro e forte, bufava e esticava o pescoço, suas patas escorregando na terra solta, incapaz de tirar o pesado carro dali. O rancheiro José, um homem viúvo de poucas palavras e olhar cansado, estava ao lado do carro, suas roupas empoeiradas e o rosto suado. Ele empurrava com toda a força, os músculos dos braços e das costas retesados, mas inútil. A roda direita do carro estava presa e o boi, por mais que tentasse, não conseguia encontrar tração. José resmungou, frustrado, passando a mão pela testa para enxugar o suor. Ele estava a caminho de uma pequena feira, em um vilarejo vizinho, e o tempo era crucial. Maria Flor hesitou por um breve momento. Sua primeira reação foi desviar o caminho, como sempre fazia para evitar contato. As pessoas geralmente reagiam mal à sua presença, e ela já estava acostumada à exclusão. Mas a imagem do homem sozinho, lutando contra o peso da carga e a teimosia da terra, tocou seu coração. Ela conhecia a dureza da vida no sertão. A solidariedade era, por vezes, a única moeda de troca em um ambiente tão hostil. E, acima de tudo, a alma gentil de Maria Flor não podia ignorar o sofrimento alheio, mesmo que isso significasse se expor, sem pensar duas vezes. Largou o saco de gravetos que já havia começado a encher, e apressando o passo, saía próximo do carro do boi. José, que estava de costas, levou um susto ao sentir uma presença perto dele. Ele se virou abruptamente, e seu olhar, a princípio de surpresa, rapidamente se transformou em uma mistura de estranhamento e uma leve apreensão ao ver o rosto de Maria Flor. Ela percebeu a mudança em seus olhos, uma centelha de familiar repulsa, mas ela não recuou. Seus pés estavam firmes no chão, e sua determinação, por um momento, superou a dor das antigas feridas. "Precisa de ajuda, senhor?" perguntou Maria Flor, sua voz baixa, mas firme, sem vestígios de timidez. José piscou, um pouco surpreso pela oferta inesperada. Ele a olhou novamente, desta vez um pouco mais demoradamente. Não havia malícia em seu olhar, apenas uma genuína disposição em ajudar. "Agradeço, moça, mas acho que..." ele começou, sua voz hesitante. Ele não queria aceitar a ajuda do Maria Flor,
não por maldade, mas por um constrangimento social que ele mesmo mal compreendia. O que os outros diriam se o vissem recebendo ajuda da marcada? Maria Flor, no entanto, não esperou por uma resposta completa. Ela já estava se posicionando atrás do carro, suas mãos calejadas encontrando um ponto de apoio na madeira áspera. Em 3, empurramos juntos, Senhor. O boi precisa de um empurrão extra. José, sem ter muito tempo para pensar, viu a determinação nos olhos dela. Ele se posicionou novamente, e juntos, ao comando silencioso de Maria Flor, que contou 2, eles empurraram. Maria Flor, com uma força surpreendente, que vinha não apenas de seus músculos, mas de sua alma bondosa, empurrou com toda a sua energia. O boi, sentindo o apoio extra, fez um último esforço. Com um rangido e um baque, a roda saiu da vala, e o carro de boi, finalmente, se moveu para a parte mais plana da estrada. José soltou um suspiro de alívio. Limpando o suor da testa com o antebraço, ele se virou para Maria Flor, e seu olhar agora era diferente. Não havia repulsa, nem estranhamento, apenas um brilho genuíno de gratidão em seus olhos. Era um brilho que Maria Flor não via há anos, talvez desde que sua avó olhava com amor inconditional. José a viu não como a marcada, mas como a pessoa que o ajudou em um momento de dificuldade. Muito obrigado, moça, disse José. Sua voz rouca, talvez pela emoção contida, me salvou de um bom atraso. Como posso retribuir? Maria Flor sorriu timidamente, o gesto incomum em seu rosto marcado. Não precisa, senhor. A gente se ajuda aqui no sertão. Ela se abaixou para pegar seu saco de gravetos, pronta para seguir seu caminho. Mas José não a deixou ir. Por favor, venha até minha fazenda. É logo ali adiante, pelo menos para tomar um gole d'água e descansar um pouco do sol. A senhora me fez um grande favor. Ele apontou para uma trilha que levava a uma pequena casa de taipa, rodeada por algumas árvores raquíticas. Maria Flor hesitou novamente. Um convite de um homem para ir à sua casa. Era algo tão raro, tão inesperado. Não quero incomodar, senhor. Incomodar? Que nada, insistiu José, com um pequeno sorriso. Será um prazer. Venha, a água fresca está esperando. Foi um convite simples, sim, mas carregado de um significado que Maria Flor não ousava sonhar. Aquele pequeno gesto de ajuda, aquela breve interação, havia quebrado uma barreira invisível. José não a convidava por piedade, mas por gratidão. E Maria Flor, sentindo uma pontada de esperança em seu peito, decidiu arriscar. Ela assentiu com a cabeça, um nó na garganta. Ao seguir José pela trilha poeirenta, Maria Flor sentiu uma sensação estranha e doce. O sol continuava forte, a poeira ainda subia, mas algo em seu mundo parecia ter se acalmado. O peso da solidão não se dissipara completamente, mas um pequeno raio de luz havia penetrado em sua sombra. Aquele dia, sob o sol implacável do sertão, ela descobriu que nem todo olhar era de julgamento, e que às vezes, um simples ato de bondade podia abrir portas que ela pensava estarem trancadas para sempre. Foi um pequeno gesto, mas um dos poucos atos de bondade genuína que Maria Flor havia recebido em anos. Se você está se emocionando com a história de Maria Flor e José, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum capítulo e deixar o seu like. Sua interação é muito importante para nós. Agradecemos imensamente por estar conosco nessa jornada. E nos diga aqui nos comentários de onde você é e qual é o seu nome. Queremos conhecer você. O rancho de José não era luxuoso, mas irradiava uma paz simples e uma sensação de lar que Maria Flor raramente experimentava. A casa de taipa, caiada de branco, possuía uma varanda sombria, onde 2 cadeiras de balanço de madeira desgastada convidavam ao descanso. Um pé de manga frondoso sombreava parte do quintal, e o cheiro de terra molhada, vindo de um pequeno canteiro de ervas, misturava-se ao aroma suave da flor do maracujá que crescia em uma cerca. José apontou para o banco de madeira rústica, convidando Maria Flor a sentar-se. Ele buscou uma moringa de barro, fresca e úmida, e serviu a ela a água mais pura e saborosa que Maria Flor provara em muito tempo. O frescor da água desceu por sua garganta como um bálsamo, aliviando não só a sede, mas também a tensão que a acompanhava constantemente. José sentou-se na cadeira de balanço à frente dela, os olhos fixos no horizonte, mas com uma presença calma e acolhedora. Os primeiros momentos foram preenchidos por um silêncio confortável, diferente do silêncio opressor que Maria Flor conhecia. Não havia murmúrio
frios, nem olhares curiosos, apenas o som distante dos pássaros e o ranger suave da cadeira de José. Foi ali, naquele pequeno e inesperado refúgio, que Maria Flor sentiu uma estranha liberdade. Podia respirar fundo, sem o peso do julgamento alheio. José era um homem marcado pela perda. A morte de sua esposa, Maria, há 5 anos, havia deixado um vazio imenso em sua alma e em sua casa. Ele vivia para seu rancho, para suas terras, um homem recluso, melancólico e resignado à solidão. Seus dias eram preenchidos pelo trabalho árduo e pela rotina silenciosa, e suas noites, pela companhia das estrelas e da saudade. A dor da perda o tornara um observador. E talvez por isso, seus olhos haviam desenvolvido uma sensibilidade que a maioria das pessoas não possuía. Ao olhar para Maria Flor, José não via as cicatrizes que a sociedade tanto apontava. Ele via a delicadeza de seus movimentos ao segurar o copo de água, a timidez em seu sorriso, a dignidade em sua postura. Ele percebeu a gentileza em suas mãos calejadas quando ela o ajudou com o carro de boi, a determinação em seus olhos, castanhos. Apesar da aparente fragilidade, o que a vila via como deformidade, José via como a marca de uma batalha vencida, um testemunho de resiliência. O olhar de José não era de piedade, mas de reconhecimento. Era um olhar que via a alma gentil de Maria Flor, escondida por trás das marcas da varíola. As conversas que se seguiram foram curtas no início, sobre o tempo e a seca, sobre a colheita difícil e a criação dos poucos animais que José possuía. Maria Flor falava pouco, respondendo às perguntas de José com frases concisas. Ele não a forçava a falar, apenas a ouvia, com uma atenção que ela não estava acostumada a receber. Quando ele falava, era com uma voz grave e ponderada, contando histórias simples do campo, sobre o ciclo da natureza e os desafios de viver da terra. Ele não a questionou sobre suas marcas, nem fez qualquer menção à sua aparência, algo que Maria Flor esperava e temia. Em vez disso, ele a tratava como uma pessoa normal, uma convidada, com a mesma cortesia com que trataria qualquer outro vizinho. Para Maria Flor, essa normalidade era revolucionária. Era como se, pela primeira vez em anos, ela pudesse ser apenas Maria Flor, sem o prefácio de sua condição. Ao se levantar para ir embora, sentindo que não devia abusar da hospitalidade, Maria Flor agradeceu a José pela água e pelo descanso. Ele a acompanhou até a porteira do rancho, e antes que ela se virasse para ir, ele disse, quase casualmente, se quiser vir por aqui para recolher gravetos outro dia, moça, sinta-se à vontade, tenho bastante por ali, nos fundos da cerca, e a água está sempre fresca. Foi um convite sutil, um convite para o retorno, sem pressão ou expectativas. Maria Flor sentiu um calor se espalhar em seu peito. Não era um convite para o encontro romântico, mas para uma amizade, para uma companhia que ela havia perdido há muito tempo. Seus olhos encontraram os de José, e ela viu neles uma calma e uma sinceridade que a tocaram profundamente. Agradeço, Senhor. Farei isso, respondeu Maria Flor, sua voz embargada pela emoção contida. Ela deu um leve aceno com a cabeça e seguiu seu caminho, o saco de gravetos em uma das mãos, mas o coração mais leve do que antes. Ao retornar para casa, o sol já começava a se pôr, pintando o céu de tons avermelhados. Maria Flor olhou para o horizonte, onde a silhueta da casa de José era quase imperceptível. Aquela tarde, na companhia de um estranho, havia lhe mostrado um vislumbre de um mundo diferente. Um mundo onde a gentileza podia superar o preconceito, and mole podia enxergar além das aparências. A paz que ela sentira à mesa de José, o respeito em seus gestos, a ausência de julgamento em seus olhos, tudo isso se gravou em sua memória como uma promessa silenciosa. José, um homem que vivia na solidão, havia percebido em Maria Flor não o que a sociedade via, mas o que ela realmente era, uma alma boa e resiliente. Ele a havia visto com um primeiro olhar gentil, um olhar que abriu uma pequena fresta na pesada porta da solidão de Maria Flor, prometendo que apenas talvez, ela não estaria mais sozinha. E esse simples encontro, impulsionado por um ato de bondade, plantou uma semente de esperança no coração de Maria Flor. Uma semente que, ela não sabia, em breve começaria a brotar e a florescer. Os dias se transformaram em semanas, e a promessa de José, de que a água estaria sempre fresca em seu rancho, se concretizou em uma rotina que Maria Flor jamais ousara sonhar. Ela começou a frequentar a fazenda, não apenas para recolher gravetos, mas para ajudar com pequenas tarefas,
como separar feijão, regar o pequeno canteiro de ervas, ou apenas para sentar-se na varanda, à sombra da mangueira, sentindo a brisa leve que amenizava o calor do sertão. As conversas entre Maria Flor e José se tornaram mais frequentes, mais longas e, aos poucos, mais profundas. No início, eram simples trocas de palavras sobre o clima, a saúde dos animais, as expectativas para a próxima chuva. José, um homem de poucas palavras por natureza e moldado pela solidão, encontrou em Maria Flor uma ouvinte atenta, que não o interrompia, que não o julgava. Ele percebeu que ela o olhava com uma sinceridade rara, e isso o encorajou a se abrir. José falava sobre a saudade da esposa, Maria, que havia partido tão cedo. Ele descrevia a dor da perda, o vazio que ela deixou em cada cômodo da casa, em cada canto de seu coração. Ele contava sobre os pequenos hábitos dela, o cheiro de manjericão que ela gostava de usar nos temperos, o som da sua risada que ecoava no silêncio da fazenda. A voz dele, no início rouca e hesitante, ganhava um tom de melancolia, mas também de alívio por poder compartilhar aquele fardo que carregava sozinho há anos. Maria Flor o ouvia com uma empatia que ia além das palavras. Ela entendia a dor da perda, a solidão profunda, a sensação de ser invisível para o mundo. Por sua vez, Maria Flor, incentivada pela aceitação e pelo olhar gentil de José, começou a compartilhar seus próprios fardos. Ela falou sobre a infância interrompida pela varíola, sobre o isolamento que se seguiu à doença, as cicatrizes não só em seu rosto, mas em sua alma. Contou sobre os olhares de repulsa, os murmúrios, a dor de ser evitada, de não poder participar das rodas de conversa das outras moças, dos bailes na praça, a ânsia por aceitação, o desejo de ser amada por quem ela realmente era, transbordavam em suas palavras, carregadas de uma tristeza antiga. José não a interrompia, ele apenas a ouvia, seu olhar fixo nela, um olhar que a fazia sentir-se vista. Ele não oferecia conselhos vazios ou frases feitas, apenas a escutava, e essa escutativa era um bálsamo para as feridas de Maria Flor. Ele a fazia sentir que suas experiências eram válidas, que sua dor era real, e que ela não estava sozinha em seu sofrimento. Era nas palavras trocadas, nas confidências sussurradas sob a sombra da mangueira, que eles encontravam um refúgio. As cicatrizes de Maria Flor pareciam desaparecer quando José a olhava. Ele não a olhava como o resto do mundo, mas com a mesma ternura e respeito com que observava o nascer do sol em suas terras, ou a força vital de uma semente que brota do chão árido. Ele via sua resiliência inquebrantável, sua força interior, a pureza de coração que se mantivera intacta, apesar de todas as adversidades. A cada dia, a conexão entre eles se aprofundava. José, um homem que pensava que nunca mais sentiria alegria, começou a sorrir mais. A presença de Maria Flor trouxe uma luz suave para a escuridão que envolvia sua casa desde a partida de sua esposa. Ela reorganizava os objetos, colocava flores silvestres em um pequeno vaso sobre a mesa, e o cheiro de pão caseiro começou a substituir o cheiro de mofo e solidão. Maria Flor, por sua vez, sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. Ó lodo do rosé. Ela não era marcada. Ela era Maria Flor, uma mulher com pensamentos, sentimentos e sonhos. Ele a fazia sentir-se bonita, não pela aparência, mas pela essência. Ele a elogiava por sua inteligência, por sua bondade, por sua capacidade de ver a beleza nas coisas simples. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentia verdadeiramente valorizada, não por um papel social, mas por quem ela era. Em um fim de tarde, sentados na varanda, o sol se pondo no horizonte e pintando o céu de laranja e roxo, José olhou para Maria Flor, seus olhos marejados. Sabe, Maria Flor, ele disse, sua voz embargada, quando Maria se foi, pensei que meu coração nunca mais encontraria um pingo de alegria. Mas você trouxe a cor de volta para minha vida. Você me trouxe paz. Maria Flor sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção tão profunda que quase a sufocava. E o Senhor, José? Ela respondeu, sua voz um sussurro. O Senhor me fez sentir que não sou um fardo, que posso ser vista, que posso ser aceita. O Senhor me mostrou que existe bondade no mundo. As conversas que curam eram mais do que palavras. Eram pontes construídas sobre abismos de solidão. Eram a prova de que a alma, quando encontra outra alma que a reconhece e a valoriza, pode florescer mesmo nos solos mais áridos. Eles descobriram um no outro um refúgio,
um porto seguro onde as mágoas do passado podiam finalmente começar a secar. Aquel antes um local de melancolia para José e um ponto de passagem para Maria Flor, estava se tornando, para ambos, um lar onde a esperança não era apenas um sonho distante, mas uma realidade que se construía a cada dia. A rotina de Maria Flor e José se tornou um novo amanhecer para ambos, mas no pequeno vilarejo do sertão, onde a vida de cada um era um livro aberto para os outros, a mudança não passou despercebida. O que começou com olhares curiosos se transformou em sussurros, e os sussurros, inevitavelmente, em comentários abertos e maldosos. A notícia dos encontros de Maria Flor com um rancheiro viúvo começou a circular pela vila como um fogo em palha seca, consumindo a tranquilidade. Com a velocidade de um rastilho de pólvora, Dona Rosa, a fofoqueira amor da vila, com sua língua afiada e seus olhos sempre atentos, foi uma das primeiras a notar. Via Maria Flor passando pela estrada principal em direção ao rancho de José, com uma frequência que não era mais apenas para pegar gravetos. Depois, foram as velhas na praça, cochichando enquanto vendiam seus bordados, os homens na bodega, entre um gole de cachaça e outro, e até as crianças, imitando o modo como as mães desviavam o olhar quando Maria Flor passava. O espanto inicial cedeu lugar à incredulidade, e por fim, à indignação. O viúvo enlouqueceu, diziam uns, balançando a cabeça em desaprovação. A ideia de José, um homem respeitável e trabalhador, embora recluso, se associar a Maria Flor, era incompreensível para eles. Afinal, a varíola havia deixado em Maria Flor não apenas marcas físicas, mas um estigma social profundo, uma espécie de maldição que na mente do povoado a tornava impura, indesejável. Só pode ser feitiçaria, exclamavam outros. Mas, como explicar que um homem, depois de anos de luto pela esposa, de repente se interessasse por alguém que era evitada por todos? Para mentes simples e arraigadas em crenças antigas, a resposta mais fácil era a magia negra, um feitiço que teria cegado José para a verdade de Maria Flor. As piadas maldosas se tornaram mais frequentes, os cochichos mais altos. Quando Maria Flor ia à bodega comprar mantimentos, sentia os olhares queimando em suas costas. As mulheres puxavam seus filhos para mais perto, como se o contágio da repulsa pudesse pular de Maria Flor para suas crianças. Os homens faziam caretas, ou viravam o rosto, ou pior ainda, riam abertamente, suas risadas ecoando nos ouvidos de Maria Flor, como um lembrete cruel de sua eterna condição. Para Maria Flor, o peso do julgamento não era uma novidade. Ela havia crescido com ele, havia aprendido a carregar essa cruz em silêncio. Mas desta vez, algo era diferente. A presença de José em sua vida, a aceitação que ele lhe oferecia, a havia fortalecido de uma maneira que ela não imaginava ser possível. As conversas que tiveram, a confiança que construíram, o modo como ele a via além das cicatrizes, tudo isso havia erguido uma espécie de escudo em torno de seu coração. Ela não estava mais sozinha para enfrentar o mundo. Antes, cada olhar de repulsa faria recuar, se encolher em si mesma, desejar ser invisível. Agora, embora a dor ainda beliscasse seu coração, ela encontrava forças para erguer a cabeça. Ela sabia o que José via nela, e isso era mais importante do que 1000 olhares de desprezo. Houve um dia em que Maria Flor estava no poço, puxando água, quando um grupo de mulheres se aproximou. Uma delas, Dona Clarice, conhecida por sua língua ferina, não se conteve. Então Maria Flor, disse ela, com um sorriso de escárnio nos lábios, dizem que você anda de chamego com o viúvo José. Não me diga que ele não conseguiu coisa melhor no mundo. As outras mulheres riram, algumas até cobriram a boca para abafar o som, mas o deboche era claro. Maria Flor apertou a corda do balde, sua mandíbula travada, mas em vez de responder com lágrimas ou silêncio como faria antes, ela ergueu o olhar e encarou Dona Clarice diretamente. Seus olhos castanhos, antes cheios de timidez, agora brilhavam com uma dignidade recém-descoberta. Ele viu em mim o que muitos nunca se deram ao trabalho de enxergar, Dona Clarice. E isso é mais do que posso dizer de muita gente por aqui, respondeu Maria Flor, sua voz firme e calma. Depois, sem esperar por uma resposta, ela puxou o balde de água, despejou-o em seu cântaro e seguiu seu caminho, deixando as mulheres emudecidas, sem saber o que fazer com aquela nova Maria Flor. A coragem de Maria Flor surpreendeu a todos,
inclusive a si mesma. Ela não era mais a mesma jovem que se escondia da vida. A luz de José a havia banhado, e ela estava começando a brilhar por conta própria, no rancho. José também sentia o peso dos comentários. Os amigos de longa data, que antes o visitavam para um dedo de prosa ou para ajudar no cercado, começaram a rarear. Quando se encontravam na cidade, os cumprimentos eram mais frios, os olhares mais evasivos. José era um homem que prezava a paz e a boa convivência, e aquela tensão no ar o incomodava profundamente. Mas a paz que Maria Flor havia trazido para sua casa e para sua vida era um tesouro que ele não estava disposto a sacrificar pelos comentários alheios. Ele observava Maria Flor florescer em sua casa, trazendo vida e cor para os cantos antes vazios. Via sua dedicação, seu carinho com os animais, a alegria que ela encontrava nas pequenas coisas. E quanto mais a vila tentava afastá-los, mais José sentia que estava no caminho certo. A voz do povo podia ser alta, mas a voz de seu coração, que ecoava a gentileza de Maria Flor, era mais forte. Maria Flor sentiu o peso do julgamento novamente, mas desta vez algo rira diferente. A presença de José em sua vida a havia fortalecido, e ela não estava mais sozinha para enfrentar o mundo. Ela havia encontrado uma âncora, um ponto de apoio em meio à tempestade de preconceito. Aquele capítulo de suas vidas era o prenúncio de uma batalha, sim, mas era uma batalha que eles estavam prontos para lutar, lado a lado, contra os murmúrios e os sussurros de um mundo que ainda não compreendia a beleza do amor que florescia entre eles. A pressão da vila começou a pesar sobre José de uma forma que ele não esperava. Não era apenas o silêncio desconfortável na bodega ou os olhares furtivos na missa de domingo. Era a sensação de ser isolado por uma comunidade a qual sempre pertence. Seus vizinhos, até então amigos de longa data, que compartilhavam com ele as alegrias de uma boa colheita e as tristezas de uma seca, agora o olhavam com estranheza, alguns até com um desdém mal disfarçado. Os comentários sobre o enlouquecido viúvo e a feitiçaria da moça marcada chegaram aos ouvidos de José de diversas formas, através de meias palavras e conselhos não solicitados. Cuidado, José. O povo anda falando, dizia um, fingindo preocupação. Sabe como é? A gente tem que zelar pelo bom nome, insinuava outro, com um olhar significativo. José, que sempre fora um homem pacato, avesso a discussões e fofocas, sentia uma fúria crescente em seu peito. Não por ele, mas por Maria Flor, que não merecia o escrutínio e a crueldade alheia. Um dia, enquanto José estava na praça da vila, comprando ração para os animais, um grupo de homens, liderados por Inácio, o mais antigo e respeitado da comunidade, se aproximou. Inácio era um homem de fala mansa, mas de autoridade inquestionável, e sua expressão séria indicava que o assunto era grave. José sabia que o confronto era inevitável. José, meu filho, começou Inácio, sua voz, grave, ressoando no ar. Nós, os mais velhos da vila, estamos preocupados com você. Andam falando umas coisas sobre essa moça que você anda acolhendo em sua casa. Outro homem, Manuel, mais direto e rude, emendou. Como pode um homem como você, de boa família, de nome honrado, se associaré? Ela, uma moça que não é bem vista, que foi marcada. Isso não pega bem, José. Mancha o seu nome e o de sua falecida esposa. As palavras de Manuel, carregadas de nojo e preconceito, atingiram José como um chicote. Ele sentiu o sangue ferver. Nojo de Maria Flor, da alma mais pura que ele já havia conhecido. Por um instante, José cerrou os punhos, sentindo a vontade de responder à altura, de gritar para aqueles homens a ignorância de seus julgamentos. Mas ele respirou fundo, lembrando-se da dignidade de Maria Flor, da calma com que ela enfrentava as adversidades. Ele não poderia descer ao nível deles. José, um homem pacato, surpreendeu a todos. Ele se ergueu em sua estatura, que não era imponente, mas que naquele momento se agigantou diante dos outros. Seus olhos, normalmente cansados, agora brilhavam com uma determinação inabalável. Com a voz firme, que ecoou pela praça e fez alguns homens recuarem um passo, ele defendeu Maria Flor. Senhores, começou José, sua voz controlada mascarada, de uma convicção que silenciou os murmúrios. Vocês falam de marcas, de bom nome, de coisas que pegam mal. Mas eu lhes pergunto, o que é que realmente mancha um nome? É a doença que Deus permite? Ou a maldade que o homem pratica? Ele fez uma pausa,
varrendo os olhos pelo grupo um por um. Maria Flor é uma das almas mais puras e mais bondosas que já pisou nesta terra. Ela carrega no rosto as marcas de uma batalha. Sim, mas em seu coração, ela carrega a mais bela das virtudes, a gentileza. Ela me ajudou quando ninguém mais o fez. Ela me trouxe luz quando minha casa e minha vida era. Inácio tentou intervir, sua voz mais branda. José, entenda, a gente só quer o seu bem. O povo aqui, eles têm medo do que não entendem. É para o seu próprio bem que... José ergueu a mão, interrompendo Inácio. O meu bem, Inácio, é ter paz na minha alma e na minha casa. E Maria Flor me trouxe essa paz. Vocês veem um rosto marcado e julgam uma vida inteira. Eu vejo uma mulher de fibra, de coragem, de um coração maior do que esta vila inteira. Ele deu um passo à frente, sua voz agora um pouco mais alta, carregada de uma paixão que raramente mostrava. Vocês se preocupam com o que pega mal para o povo. Eu me preocupo com o que é certo aos olhos de Deus. E digo a vocês, sem rodeios, a beleza está nos olhos de quem vê, e a bondade no coração de quem sente. Um silêncio pesado caiu sobre a praça. Os homens se entreolhavam, sem saber o que dizer. As palavras de José, carregadas de verdade e de um amor inegável por Maria Flor, os haviam atingido em cheio. Inácio, o líder do grupo, baixou o olhar, visivelmente desconfortável. O que José disse não era apenas uma defesa, mas uma acusação à hipocrisia e ao preconceito deles. José não esperou por uma resposta. Ele se virou, pegou seu saco de ração e começou a caminhar em direção à saída da vila, deixando seus detratores emudecidos, sem saber o que fazer com aquela declaração inesperada. O confronto, embora não tenha terminado em briga física, foi um divisor de águas. José havia se posicionado, havia defendido Maria Flor publicamente, sem se importar com o julgamento alheio. A notícia do confronto se espalhou tão rapidamente quanto os murmúrios anteriores. A atitude de José pegou a todos de surpresa. Alguns poucos, mais sensíveis, começaram a refletir sobre suas próprias atitudes. Outros, mais obstinados, continuaram a criticar, mas a força da convicção de José havia plantado uma semente de dúvida. Maria Flor, que ouviu os relatos da boca de uma lavadeira que passara por José na saída da vila, sentiu uma emoção avassaladora. Lágrimas de gratidão e alívio escorreram por seu rosto. José não apenas a aceitara em sua vida, mas a defendera publicamente, enfrentando o preconceito de toda uma comunidade. Ele havia se tornado seu escudo, sua voz, seu maior defensor. Não havia mais como esconder o que sentiam um pelo outro. O amor que florescia entre eles era uma afronta ao preconceito da vila, mas também uma luz poderosa que começava a dissipar as sombras. O confronto na praça não resolveu todos os problemas, mas marcou o início de uma nova fase. José e Maria Flor não estavam apenas apaixonados. Estavam unidos contra um mundo que se recusava a entendê-los, fortalecidos pela certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. O sol começava sua despedida no horizonte, pintando o céu do sertão com os tons mais vibrantes que Maria Flor já vira. Laranjas ardentes, roxos profundos e pinceladas de rosa se misturavam em uma tela natural, um espetáculo que sempre a acalmava. Naquele final de tarde, porém, a beleza do pôr do sol era eclipsada pela emoção que borbulhava em seu peito. José havia levado para um ponto alto de seu rancho, um pequeno platô de onde a vista era deslumbrante, revelando as colinas suaves e a vastidão da caatinga. O vento quente soprava levemente, balançando os cabelos de Maria Flor e trazendo o cheiro da terra seca e do jasmim da noite que começava a desabrochar. Eles estavam em silêncio lado a lado, observando o sol se esconder. Mas não era um silêncio qualquer, era um silêncio carregado de expectativa, de algo não dito, mas ardentemente desejado. Maria Flor sentia seu coração bater mais forte, uma premonição suave, mas insistente, de que aquele momento seria diferente de todos os outros. José se virou para ela, e Maria Flor encontrou o olhar dele. Os olhos de José, normalmente cansados e marcados pela vida, brilhavam com uma intensidade que ela nunca vira antes. Havia neles uma mistura de nervosismo e uma determinação inabalável, uma promessa silenciosa que a fez prender a respiração. Ele estendeu a mão e gentilmente segurou a dela, seus dedos ásperos envolvendo os macios dela. A pele dela formigou com o toque, uma sensação que aquecia seu corpo por inteiro. Maria Flor, começou ele, sua voz rouca de emoção, um sussurro
que o vento quase levou, mas que Maria Flor ouviu com cada fibra de seu ser. Minha vida, depois que Maria se foi, virou um deserto. Minha casa era vazia, meu coração, mais ainda. Eu vivia por viver, sem alegria, sem cor. Ele apertou a mão dela levemente. Mas você chegou como a chuva no tempo da seca. Você trouxe a vida de volta para mim. Você trouxe a luz para a minha escuridão. As lágrimas brotaram nos olhos de Maria Flor, quentes e sinceras, mas ela não as conteve. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma felicidade tão intensa que parecia transbordar de sua alma. Ele continuou, seus olhos fixos nos dela, sem desviar o olhar nem por um instante, como se temesse que ela desaparecesse. Você me aceitou como eu sou, com minhas dores e minhas saudades. Você não viu as minhas rugas, nem o peso dos meus anos. Você viu o homem que eu sou, e por isso sou grato. Mas a gratidão é pouco perto do que sinto. Ele fez uma pausa, respirando fundo, como se buscasse coragem para as próximas palavras. Maria Flor, ele disse novamente, agora um pouco mais firme. Em você, eu vi a mulher mais linda que já conheci. Não por fora, mas por dentro. Sua beleza mora em sua alma, em sua bondade, em sua força, para enfrentar o mundo que tanto a feriu. Eu vejo sua gentileza em cada gesto, sua pureza em cada olhar. Você é a flor mais rara deste sertão, a que floresceu onde ninguém esperava. As palavras dele eram como uma melodia suave para os ouvidos de Maria Flor, palavras que ela havia sonhado ouvir por toda a vida, mas que jamais acreditou que seriam direcionadas a ela. O coração dela disparou, batendo forte em seu peito, quase dolorosamente. Era como se de repente o mundo inteiro tivesse parado e existissem apenas eles dois, sob aquele céu em chamas. José soltou a mão dela por um instante, levou a sua própria ao bolso do gibão e tirou de lá um pequeno anel simples, feito de prata, como uma pequena pedra que brilhava sob a luz do sol poente. Não era um anel ostentoso, mas era precioso em sua simplicidade e na intenção. Else ad Natarasica, um gesto que fez o coração de Maria Flor apertar ainda mais. Maria Flor, disse ele, sua voz embargada pela emoção, mas clara e inabalável em sua proposta, minha casa é vazia sem alegria, e minha vida é incompleta sem a sua presença. Eu quero compartilhar cada nascer do sol e cada pôr do sol com você. Quero cuidar de você, amar você e ser seu porto seguro, assim como você tem sido o meu. Você aceita ser minha esposa? Aceita se casar comigo e me fazer o homem mais feliz deste sertão? As palavras que ela jamais ousou sonhar estavam sendo ditas, um pedido de casamento. Para ela, para Maria Flor, a moça marcada que ninguém queria. O choque, a alegria e a incredulidade se misturaram em seu peito. As lágrimas desciam livremente pelo seu rosto, molhando as cicatrizes que ele paradoxalmente havia transformado em símbolos de sua beleza. Ela olhou para o anel em sua mão, para o rosto de José, ajoelhado ali na poeira, oferecendo-lhe um futuro que ela pensava ser impossível. A vida inteira, ela havia se preparado para a solidão, para a aceitação da sua sina, e agora diante dela estava a chance de reescrever sua própria história. Maria Flor não conseguiu falar imediatamente. A garganta estava apertada às palavras. Precious, ela apenas assentiu com a cabeça, com um movimento lento e emocionado, e estendeu a mão para que ele pudesse colocar o anel em seu dedo. José, com um sorriso que iluminou seu rosto envelhecido, deslizou o anel no dedo anelar dela. Era um ajuste perfeito. Ele se levantou e, com os olhos marejados, puxou-a gentilmente para um abraço apertado. Maria Flor se aninhou em seus braços, sentindo o calor e a segurança que ele oferecia. Era um abraço que selava a promessa de um amor improvável, um amor que desafiava as convenções e os preconceitos. O pôr do sol se completou e as primeras estrelas começaram a surgir no céu escuro. Aquele momento, sob o vasto céu do sertão, não foi apenas uma proposta de casamento. Foi a cura de feridas antigas, a validação de uma alma que se sentia invisível, a promessa de um futuro onde o amor e a aceitação seriam a base. Maria Flor, a flor que ninguém queria, havia encontrado seu jardineiro, aquele que viu sua beleza interior e a amou por ela. A notícia do casamento iminente de Maria Flor com José, o rancheiro viúvo, não tardou a chegar aos ouvidos de sua família. O que para Maria Flor e José era a promessa de um futuro de felicidade, para seus parentes, transformou-se em um escândalo, uma afronta à honra e aos costumes enraizados do vilarejo. A reação foi como uma tempestade no sertão, violenta,
avassaladora e cheia de ruído. Dona Josefa, a mãe de Maria Flor, embora no fundo do coração sentisse uma pontada de alívio por ver a filha amada finalmente encontrar um parceiro, estava dilacerada. Ela conhecia a crueldade dos sussurros e temia o julgamento da sociedade. Sua fé inabalável em Deus a confortava, mas a pressão dos vizinhos e da própria família era um fardo pesado. Minha filha, tem certeza? Ela perguntava, com os olhos marejados, não por desaprovação a José, mas pelo medo do que a vila diria e faria. O povo não vai aceitar Maria Flor. Vão falar muito, mas foram os irmãos de Maria Flor que reagiram com maior fúria. Antenor e Benedito, homens rústicos e trabalhadores, mas extremamente preocupados com a reputação da família na pequena comunidade, sentiram a notícia como uma facada em seu orgulho. Para eles, Maria Flor já era um problema, uma moça que não trazia pretendentes e que, por sua condição, vivia à margem. Agora, ela traria vergonha com um casamento tão improvável. A casa simples da família de Maria Flor se transformou em um campo de batalha. O silêncio habitual deu lugar a gritos e discussões acaloradas. Como pode manchar o nome da família? Maria Flor, esbraberrava Antenor batendo a mão na mesa de madeira. Seus olhos, normalmente calmos, estavam injetados de raiva. Uma mouca, marcada como você, e um viúvo que já devia estar pensando no fim da vida. O que o povo vai dizer de nós, de nossa linhagem? Benedito, mais jovem, mas não menos revoltado, emendou. Seremos a chacota de todos. Vão rir de nós na feira, na missa. Já não basta a sua condição. Agora isso, você não tem vergonha não? Ele apontava para o rosto de Maria Flor, como se as cicatrizes fossem a causa de toda a desgraça. Maria Flor, antes tão acostumada a se encolher diante de tais ataques, sentiu uma força nova brotar em seu peito. As palavras dos irmãos eram como lanças, mas o amor de José havia construído uma armadura em torno de seu coração. Ela se viu dividida entre a felicidade recém-descoberta e a dor de ver sua própria família rejeitar a sua chance de ser feliz, de encontrar o seu lugar no mundo. Vert, respondeu Maria Flor, sua voz embargada, mas firme. Vergonha é julgar uma pessoa por sua aparência, por uma doença que veio de Deus. Vergonha é fechar os olhos para o amor e a bondade. José é um homem digno, bom, que me vê como sou, com meus defeitos e minhas qualidades. Ele me ama, e é isso que importa. Antenor riu com escárnio. Amor? Que amor é esse? Amor de homem velho, viúvo, que não consegue mais escolher direito. Ele só quer alguém para cuidar da casa, já que ninguém mais o quer por perto. As palavras do irmão foram como um tapa no rosto. Dona Josefa, sentada no canto, chorava silenciosamente, as mãos cobrindo a boca para abafar os soluços. Ela amava os filhos, mas se via impotente diante daquela discórdia, daquele preconceito tão arraigado. Eu vou me casar com José, queiram vocês ou não, declarou Maria Flor, sua voz ganhando volume, a determinação inabalável. Minha felicidade não pode depender do que o povo da vila pensa ou do que vocês querem para mim. Eu tenho o direito de ser feliz. A discussão se arrastou por horas. Os irmãos de Maria Flor se recusaram a aceitar José, a sequer com réculo do Verdei. Para eles, o casamento era uma afronta, uma mancha em seu nome. Eles ameaçaram não comparecer à cerimônia, não reconhecer o casamento, até mesmo cortar relações com Maria Flor. Se você se casar com ele, Maria Flor, não espere que a gente vá na sua casa. Para nós, você estará morta. Profere, Benedito, com um rancor que assustou até a própria mãe. Maria Flor sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras cruéis. Era uma faca virando em sua alma. A ideia de perder a família, mesmo que eles a tratassem com tanto preconceito, era dolorosa. Mas a chama do amor por José, a promessa de uma vida de aceitação e carinho, era mais forte do que o medo. Ela sabia que precisava fazer uma escolha. E essa escolha, embora dolorosa, estava clara em seu coração. No dia seguinte, José foi visitar Maria Flor, como fazia todas as tardes. Ele sentiu a tensão no ar, o olhar baixo de Dona Josefa, o silêncio pesado dos irmãos de Maria Flor, que nem sequer o cumprimentaram. Maria Flor, com os olhos vermelhos e o rosto cansado, contou-lhe sobre a tempestade que se abatera em sua casa. José a ouviu com paciência, segurando sua mão com firmeza. Não se preocupe, minha flor, ele disse, sua voz suave, mas cheia de convicção. A vida é feita de escolhas, e a nossa escolha
é o amor, a paz e a felicidade. O resto uma hora se acerta, ou a gente aprende a viver sem ele. O que importa é o que sentimos um pelo outro. A família de Maria Flor permaneceu irredutível. Eles não apenas se recusaram a aceitar o casamento, como começaram a espalhar ainda mais histórias maldosas sobre José e Maria Flor, tentando sabotar Maria Flor, antes acostumada a ser apenas o objeto dos murmúrios, agora era o centro de uma verdadeira campanha de difamação. Mas ela se manteve firme, ancorada na certeza do amor de José e na dignidade que ele a ensinara a redescobrir. Maria Flor se viu dividida entre a felicidade recém-descoberta e a dor de ver sua própria família rejeitar a sua chance de ser feliz. Mas em meio à dor da rejeição, floresceu uma coragem inabalável. Ela havia escolhido o amor, a aceitação e a esperança. E essa escolha, ela sabia, a levaria para um futuro incerto, mas ao lado do homem que a via não pelas marcas em seu rosto, mas pela beleza de sua alma. Apesar da oposição ferrenha e dos murmúrios que se espalhavam pela vila como uma praga, Maria Flor e José decidiram seguir em frente com seus planos de casamento. A data foi marcada para uma semana antes do São João, um período em que a esperança por chuvas e as festividades juninas geralmente traziam um certo alvoroço e alegria ao sertão. Para eles, no entanto, a celebração seria diferente, marcada pela simplicidade e pela ausência de grande parte de sua própria família. Maria Flor preparou seu próprio vestido. Não era um tecido de seda fina ou renda importada, mas um algodão branco simples e honesto, tingido com anil para um tom azul claro, que ela mesma bordou com pequenas flores brancas e verdes colhidas nos arredores da fazenda de José. Cada ponto era um ato de esperança, uma teimosia contra o destino que tantos haviam vaticinado para ela. No lugar de um véu pomposo, uma coroa de flores de jasmim do campo enfeitava seus cabelos escuros, um perfume suave que contrastava com o cheiro amargo do preconceito que a cercava. José, por sua vez, vestiu sua melhor camisa de algodão, calças de brim novas e botinas bem engraxadas. Seu rosto, embora marcado pelas intempéries da vida no campo, irradiava uma calma e uma felicidade que ele não sentia há anos. Seus olhos, antes cansados, agora brilhavam com uma devoção que ele não se importava em mostrar. Ele era um homem que havia encontrado a paz e o amor onde menos esperava, e estava determinado a honrar essa dádiva. A cerimônia foi marcada para a pequena igreja do vilarejo, um templo de taipa e telhas de barro, com um campanário singelo, que raramente tocava para casamentos. Os convidados eram poucos. A família de Maria Flor não compareceu. Dona Josefa, sua mãe, estava em casa, de cama, com uma gripe forte, conforme o recado de seus irmãos, que preferiam a doença à desonra de presenciar aquela união. Antenor e Benedito, cumprindo suas ameaças, sequer deram as caras na porta da igreja. A ausência deles era um buraco no peito de Maria Flor, uma ferida que ela esperava que o tempo pudesse, um dia, cicatrizar. Os poucos presentes eram os amigos mais leais de José, alguns vizinhos mais velhos que, apesar de ouvir os boatos, não podiam negar a beleza do amor que florescia entre o rancheiro e a jovem, e um punhado de lavadeiras do Rio, que, solidárias a Maria Flor, fizeram questão de aparecer. A igreja, normalmente cheia, estava quase vazia, e o silêncio era preenchido apenas pelo sussurro das orações e o murmúrio contido dos presentes. Maria Flor caminhou até o altar com uma dignidade que emocionou os poucos que ali estavam. O padre, um homem de idade e sabedoria, que conhecia as histórias de vida daquela comunidade, iniciou a celebração com uma voz serena. Ele falou sobre o amor que supera as aparências, sobre a união das almas e sobre a bênção divina que reside nos corações puros. Suas palavras eram um bálsamo para Maria Flor e José e uma indireta clara para a vila preconceituosa. Enquanto o padre falava, Maria Flor olhava para José e um sorriso sincero, desprovido de qualquer amargura, desabrochou em seus lábios. Ela via nele não apenas seu marido, mas seu protetor, seu confidente, o homem que havia enxergado. Além de suas cicatrizes, os olhos de José brilhavam com uma devoção profunda, um amor que selava sua união para sempre. Ele segurou a mão dela com firmeza durante todo o sermão, um gesto de apoio e carinho que valia mais do que 1000 discursos na hora dos votos. A voz do Rose, embora rouca, ecoou com clareza na pequena igreja. Maria Flor, eu, José, te recebo.
como minha esposa, para te amar e te honrar, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, todos os dias da minha vida. As palavras eram simples, mas a emoção em sua voz as tornava poderosas. Um juramento feito com a alma. Quando chegou a vez de Maria Flor, as lágrimas rolaram novamente, mas sua voz não vacilou. José, eu, Maria Flor, te recebo como meu esposo, para te amar e te honrar, para cuidar de você e te acompanhar todos os dias da minha vida. Você me mostrou a beleza de ser amada, e eu serei sua para sempre. O pequeno anel de prata, tão simples, mas tão cheio de significado, brilhou no dedo de Maria Flor quando José o deslizou. Não houve aplausos calorosos, nem festejos luxuosos. O casamento foi silencioso, íntimo, quase um segredo entre os poucos presentes e a vastidão do sertão. Mas naquele silêncio havia uma força inegável, uma verdade que desafiava todas as convenções. Era a união de duas almas que se encontraram na solidão e decidiram construir um futuro juntas, apesar do tudo. Ao saírem da igreja, as poucas pessoas presentes formaram um pequeno corredor, jogando arroz e flores silvestres em Maria Flor e José. Os sorrisos eram sinceros, as felicitações emocionadas. Maria Flor sentiu um calor no peito. Não havia convidados ilustres, nem festas suntuosas, mas havia um amor verdadeiro, forte e resilient, que era mais valioso do que qualquer riqueza material. Ao lado de José, Maria Flor caminhou para fora da igreja de mãos dadas, rumo à carroça simples que os levaria de volta ao rancho. O sol da tarde os acolhia, e o vento trazia o cheiro da terra e a promessa de um novo começo. Eles eram agora marido e mulher, unidos não apenas por um padre ou um papel, mas por uma história de superação, por um amor que se atreveu a florescer onde ninguém esperava. Aquele casamento silencioso era, na verdade, um grito de esperança e um testemunho de que a beleza está acima do tudo, na capacidade de amar e ser amado. A poeira da estrada que os levava do vilarejo para o rancho de José não parecia tão densa para Maria Flor naquele dia. Ela não era mais a jovem solitária e marcada que carregava um saco de gravetos. Agora era uma mulher casada, com um anel de prata no dedo e um coração cheio de uma esperança que, até pouco tempo atrás, parecia impossível. A casa de Taipa, antes apenas um refúgio temporário, era agora seu lar, seu porto seguro. A vida de Maria Flor na fazenda de José era um bálsamo para sua alma. Era simples, sim, mas preenchida com um propósito e uma paz que ela jamais havia conhecido. O rancho, antes silencioso e melancólico, começou a vibrar com a presença dela. Maria Flor, com sua energia gentil e sua vontade de fazer, transformou o lugar. Ela cuidava da casa com um carinho que José, em sua solidão, havia esquecido. Os poucos móveis ganharam um brilho novo com a limpeza diária, e o cheiro de lavanda e alecrim, colhidos do pequeno jardim que ela começou a cultivar, substituiu o aroma de poeira e tempo. O jardim, aliás, foi sua primeira grande paixão no novo lar. Com as mãos na terra, Maria Flor encontrava uma terapia, uma conexão profunda com a vida. Ela plantou temperos, flores de cores vibrantes e pequenas hortaliças, trazendo para a fazenda um pedaço da beleza que florescia dentro dela. Rosei e observava, um sorriso discreto nos lábios, enquanto ela trabalhava sob o sol, os cabelos presos e um semblante de pura felicidade. Ele ajudava a carregar água do poço, a preparar a terra, e sentia um prazer indescritível em vê-la tão dedicada, tão plena. Ela também assumiu o cuidado dos poucos animais do rancho. As galinhas cacarejavam mais alto, as cabras pareciam mais contentes, e até mesmo o velho boi que os unira naquele primeiro encontro parecia mais disposto. Maria Flor conversava com eles, dava nomes carinhosos, e os animais respondiam à sua gentileza com uma docilidade que surpreendia José. Ele percebia que Maria Flor tinha um dom para a vida, para o crescimento, para o florescimento em todas as suas formas. José a tratava com um carinho, um respeito e uma admiração que eram novos para Maria Flor. Nunca antes alguém a havia olhado com tanta devoção. Ele elogiava seu pão requeimado, sua organização, sua capacidade de transformar o pouco em muito. Você tem mãos de fada, minha flor, ele dizia, e Maria Flor sentia seu coração inchar de alegria a cada palavra. Ele a fazia sentir-se valorizada, desejada, amada. As noites eram um momento de maior intimidade. Sentados na varanda, sob o céu estrelado do sertão,
Eles conversavam por horas. José falava sobre o campo, sobre as estrelas, sobre seus sonhos para o rancho. Maria Flor compartilhava suas memórias mais doces, seus medos mais profundos e a gratidão por ter encontrado um amor tão puro. O silêncio, antes um sinal de solidão, agora era preenchido pela cumplicidade de suas respirações, pela certeza de que estavam juntos em casa, a fazenda. Antes um lugar de silêncio e melancolia para José, se encheu de risos e calor. O riso do Maria Flor, antes tão raro e tímido, agora ecoava pelos cômodos, contagiando José. A casa, antes fria, se tornou um lar, um ninho de afeto e compreensão. Maria Flor floresceu, sua beleza interior irradiando e, paradoxalmente, ofuscando as marcas em seu rosto. Ela não era mais a jovem marcada pela varíola, a coitada da vila. Ela era a senhora da casa, a amada esposa de José, uma mulher feliz e realizada. Ainda havia os murmúrios do vilarejo, sim. Alguns vizinhos continuavam a desviar o olhar, outros a fofocar sobre a loucura de José. A família de Maria Flor permaneceu distante, a dor da rejeição ainda presente. Mas, na fazenda, a uma distância segura da maldade do mundo, esses ruídos externos pareciam distantes, quase irrelevantes. Maria Flor e José construíram uma bolha de amor e aceitação que os protegia do exterior. Eles começaram a receber visitas, não dos fofoqueiros, mas daqueles que de coração se alegraram com sua união. As lavadeiras, as velas do rio, vinham para uma prosa, trazendo consigo a simplicidade e a genuinidade que tanto faltavam na vila. José e Maria Flor retribuíam a gentileza, oferecendo café fresco e bolo de fubá. Compartilhando um pouco da felicidade que transbordava do rancho, Maria Flor descobriu em si uma força que não sabia que possuía. Ela aprendeu a lidar com a lida do campo, a administrar a casa de forma eficiente, a ser a parceira que José precisava e merecia. Ela se tornou a base de seu novo lar, a raiz que sustentava a árvore de sua felicidade. Sua resiliência, forjada em anos de solidão e preconceito, agora era a força motriz de sua nova vida. Ela não era mais a jovem marcada pela varíola, mas a senhora da casa, a amada esposa de José, uma mulher feliz e realizada. Suas cicatrizes, antes motivo de vergonha, eram apenas um detalhe de sua história, uma prova de sua superação. O amor de José havia transmutado a dor em beleza, a rejeição em aceitação. Naquele rancho simples, sob o céu vasto e generoso do sertão, Maria Flor encontrou não apenas o marido, mas a si mesma, completa e amada, finalmente em paz com sua própria beleza interior. O rancho de José se tornou o testemunho vivo de que o amor, quando verdadeiro, é o maior curandeiro de todas as feridas. Os anos se desdobraram como as páginas de um livro antigo, e o rancho de José, antes um lugar de reclusão e melancolia, transformou-se em um oásis de paz e prosperidade no coração do sertão. Maria Flor, a jovem que um dia foi evitada e marcada pela varíola, era agora uma mulher madura, mãe de 2 filhos saudáveis, um menino, forte e sorridente como o pai, e uma menina, com os olhos curiosos e a doçura da mãe. As cicatrizes em seu rosto, antes motivo de vergonha e exclusão, eram apenas uma parte de sua história, um testemunho silencioso de sua incrível jornada. A beleza interior de Maria Flor, que José enxergara desde o primeiro olhar gentil, irradiava, agora para além dos limites do rancho. Ela se tornou uma figura respeitada e querida na região, sua fama crescendo não pelas marcas em seu rosto, mas pela sabedoria que acumulou, pela gentileza que oferecia a todos e pela força inabalável que demonstrava. O rancho de José, antes visitado apenas por alguns amigos fiéis, começou a receber um fluxo constante de pessoas. Não eram os antigos fofoqueiros, mas vizinhos, e até mesmo pessoas de vilarejos distantes, que vinham buscar conselhos com a mulher do rancheiro. Eles a procuravam para pedir orientação sobre as plantas, para saber qual erva usar para curar um mal-estar, para buscar uma palavra de conforto em tempos difíceis. Maria Flor, com a mesma empatia com que ouvia José em seus primeiros dias, escutava a todos, oferecendo ajuda, um chá de ervas, ou apenas um ouvido atento e uma palavra amiga. Seu sorriso, antes tímido, agora era largo e acolhedor, e seus olhos transmitiam uma paz profunda que acalmava a alma de quem a procurava. A prosperidade da fazenda de José também crescia. Maria Flor, com sua dedicação e seu olhar atento, ajudou a otimizar as plantações, a cuidar melhor dos animais
e a inovar nas pequenas vendas na feira do vilarejo. O melado de cana que ela começou a produzir era o mais procurado, e os bordeiros que ela fazia nas horas vagas eram disputados pelas poucas mulheres que ainda apreciavam a arte manual. A união deles não era apenas de almas, mas também de forças e talentos que se complementavam. Os anos abrandaram até os corações mais empedernidos da vila. Aqueles que antes a evitaram, que a criticaram, que lançaram palavras cruéis, agora viam em Maria Flor uma mulher de valor inestimável. A verdade do amor entre ela e José, a felicidade que irradiava do rancho e a bondade inegável de Maria Flor acabaram por silenciar os murmúrios e desarmar o preconceito. Alguns, envergonhados por suas atitudes passadas, pediam perdão. Outros simplesmente tentavam se aproximar, buscando um pedaço daquela paz que Maria Flor e José construíram. A família de Maria Flor, após anos de silêncio e distância, começou a se reaproximar, impulsionados pela insistência de Dona Josefa, que nunca deixou de orar pela reconciliação. Os irmãos Antenor e Benedito, mais velhos e talvez um pouco mais sábios, vieram um dia ao rancho sem alarde. Pediram desculpas, com a voz embargada, pela dureza de suas palavras e pela incompreensão. Maria Flor, com a magnanimidade que a caracteriza, os abraçou, sem ressentimentos, entendendo que o preconceito era, muitas vezes, fruto da ignorância e do medo. A família, embora com as marcas das feridas passadas, começou a se curar. As cicatrizes em seu rosto, antes motivo de vergonha, eram apenas um detalhe, uma história antiga que ela contava aos seus filhos e netos, como um lembrete da resiliência humana. As crianças do vilarejo que antes fugiam dela, agora corriam para Brócala quando a viam, encantadas com suas histórias e com o cheiro de bolo que sempre vinha da cozinha do rancho. Maria Flor se tornou a avó que contava histórias, a vizinha que oferecia um sorriso, a mulher que irradiava aceitação. A história de Maria Flor e José se tornou uma lenda no sertão, um conto transmitido de geração em geração, um testemunho vivo de que o amor verdadeiro não vê aparências, não teme julgamentos e é capaz de transformar a dor mais profunda em uma linda canção de esperança. Eles provaram que a beleza reside onde o coração escolhe ver e que a alma gentil, mesmo marcada por provações, tem o poder de florescer e iluminar o mundo ao seu redor, no entardecer de suas vidas. Maria Flor e José, agora com cabelos grisalhos e passos mais lentos, sentavam-se na varanda do rancho, observando o pôr do sol, as mãos entrelaçadas. Seus filhos, já adultos, e seus netos corriam e brincavam no quintal, um eco da vida e da alegria que eles construíram juntos. A vida havia sido dura, sim, mas o amor deles era mais forte do que qualquer adversidade. E Maria Flor, a flor que ninguém queria, a jovem marcada pela varíola, finalmente floresceu em sua plenitude, provando que a beleza mais profunda reside na alma gentil e no amor incondicional. Sua vida foi um testemunho de que o preconceito pode ser vencido, que a esperança nunca deve morrer e que o destino de cada um é escrito não pelas circunstâncias, mas pela força do próprio coração. Obrigado por acompanhar a emocionante jornada de Maria Flor e José. Espero que esta história tenha tocado seu coração e deixado uma mensagem de esperança. Se gostou, compartilhe com seus amigos e nos diga nos comentários qual foi o momento mais marcante para você.